Estamos desde o primeiro domingo deste mês falando sobre o tema proposto pela nossa Convenção Batista Brasileira para o ano de 2016, tema este que aderimos e assumimos como também sendo o nosso tema anual para os nossos ministérios, e todo o nosso planejamento para o próximo período eclesiástico começa em abril, está sendo feito em torno deste tema, transformados pelo poder do reino de Deus. Primeiro domingo nós fizemos um apanhado geral, uma visão bem ampla e introdutória do que é o reino. No domingo seguinte nós refletimos sobre a genealogia deste rei e trouxemos alguns ensinamentos práticos que podem ser retirados de uma genealogia, que é a genealogia de Jesus. Se você não ouviu essa mensagem, está em nosso site, lá nos nossos arquivos. Domingo passado o irmão Marcelo continuou o tema desenvolvendo o poder do perdão no reino de Deus, e foi muito abençoadora a mensagem que ele trouxe à igreja no domingo passado, tanto nos cultos da manhã quanto da noite. E agora retomamos o tema dentro de uma jornada. Eu tenho dito assim, eu ainda não tenho definido quantas mensagens serão, pois é um tema amplo, vasto, são pelo menos 68 aparições desta expressão reino dos céus, ou reino de Deus, no Novo Testamento. Então eu ainda não terminei o planejamento de todas as mensagens para dizer quantas serão. Apenas aviso que serão alguns bons, longos domingos, pela amplitude, pela grandeza do tema tão fascinante que é falar do reino de Deus. Encontramos expressões como reino dos céus, reino de Deus, reino do Pai, reino do Filho. Na maioria das vezes, essas expressões, ainda que haja essas diferenças entre uma e outra, elas se referem basicamente à mesma realidade. Reino dos céus, ou reino de Deus, se refere à realidade do governo soberano de Deus na vida daqueles que creem em Jesus e estão dispostos a obedecer. Reino de Deus é uma realidade para aqueles que querem seguir a Jesus. Não é uma realidade de modismo, de título de igreja, de doutrina denominacional ou convencional. Reino de Deus é uma realidade que se materializa e que se revela àqueles que creem em Jesus, mas que estão dispostos a obedecê-lo. A verdade é que ao longo dos séculos o cristianismo veio paulatinamente se desviando, se descaracterizando, se desconfigurando, e a essência do evangelho bíblico vem se perdendo ao longo das eras por conta de modismos, de métodos, de técnicas, de marketing. E é preciso então voltar ao texto bíblico, voltar ao evangelho essencialmente bíblico e neotestamentário, para resgatar o que significa o reino de Deus na nossa vida. Talvez as expressões reino do Pai e reino do Filho excepcionalmente, em algumas circunstâncias, um outro aspecto. Veremos esses aspectos futuramente, porque em algumas vezes eles se referem mais a um conceito escatológico, a algo do porvir, a plenitude do reino quando o rei voltar e estabelecer de uma vez por todas o seu reinado no universo. Mas, por enquanto, precioso é para nós entendermos no Novo Testamento o significado do que é o reino de Deus. E ainda que na sua versão, em alguns outros textos, apareça a expressão o reino dos céus, ambas se referem à mesma realidade. É o lugar, o indivíduo, a circunstância onde Deus governa soberanamente a sua vontade. Para nós, às vezes, é um pouco difícil, eu disse isso no primeiro encontro que tivemos no início do ano, é difícil, às vezes, de mencionar a dinâmica do reino de Deus ou como ele funciona, até mesmo por conta da nossa cosmovisão. Nós vivemos numa república. Nós não sabemos há muito tempo, pelo menos nossa geração aqui não sabe o que é viver dentro de uma monarquia. E às vezes a gente acaba transformando o reino de Deus meio que numa república também. A gente se esquece de que o reino de Deus é o governo dele, mas a gente insiste em transformar aquilo que a gente quer fazer como reino de Deus numa república federativa democrática. E isso não funciona, isso não tem funcionado. É porque às vezes a nossa cosmovisão não lida bem com essa questão de reino, rei, súditos, muros, fronteiras, governo, soberania. Nós vemos numa república democrática bastante bagunçada ultimamente,
e a gente acaba trazendo essa experiência, essa cosmovisão para o contexto do Evangelho, para o contexto da igreja, para o contexto do reino, e a gente então transforma aquilo que é essencialmente de Deus em coisa dos homens. E aí uma desconstrução, uma confusão, uma verdadeira salada se construiu ao longo desse tempo daquilo que nós chamamos de reino de Deus e que muitas vezes nada tem a ver com o reino de Deus, com o governo de Deus e com o jeito dele agir. Por isso é importante voltar às Escrituras e recuperar essas expressões, especialmente quando o próprio Jesus fala, porque o reino de Deus é. Ou então, como Paulo corrigiu em 2 momentos, tanto em Romanos quanto em Coríntios, quando Paulo disse, o reino de Deus não é. Porque algumas vezes nós estamos dizendo que o reino de Deus é o que ele nunca foi, ou queremos dizer que ele não seja aquilo que ele deveria ser. Nós invertemos os valores, os fundamentos. Por exemplo, Paulo diz, o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria. Paulo diz também aos Coríntios, o reino de Deus não consiste de palavras, mas de poder. Então Paulo precisou corrigir já naquela época o que algumas pessoas vinham transformando o reino, talvez numa república, talvez num contexto meramente democrático ou ideológico, politicamente falando. Além disso, também, é distante para nós compreender a grandeza do reino de Deus em contraste às expectativas daquelas pessoas, porque nós não estamos lá naquele tempo em que o povo vivia uma expectativa específica diante de um império romano déspota, ditatorial, que infligia dores e sofrimento ao povo na própria terra. Ou seja, os hebreus eram tratados como estrangeiros, como escravos em sua própria terra natal. E eles nutriam no seu coração um rancor, um ressentimento, um ódio e uma expectativa de que alguma coisa viesse transformar aquilo. E por isso Jesus mesmo precisava dizer, o reino que eu vim estabelecer é... Então ele descreve como é o reino de Deus e diz assim, mas isso frustra a gente. Porque a gente queria um rei que viesse destronar César. A gente esperava um rei que viesse quebrar toda essa cadeia de injustiça, de agrura cometida contra o nosso povo. E Jesus então diz, não, mas o reino de Deus não é o que vocês estão esperando. O reino de Deus não é o que vocês estão querendo, mas é o que vocês mais precisam. E é quando então Jesus trabalha nos evangelhos a verdadeira essência do que é o reino de Deus, de como ele funciona e como ele se estabelece. E aí então, ainda que nós não estejamos lá naquele contexto histórico, a gente descobre então que o reino de Deus é, independentemente do tempo, independentemente da geografia, independentemente das pessoas, o reino de Deus é aquilo que ele faz em todos os tempos, em todas as eras, ou em qualquer lugar, em qualquer circunstância, como resultado do seu governo. O reino de Deus é, então, essencialmente, o lugar, o indivíduo e a circunstância em que Deus governa soberanamente o seu propósito. Nós fazemos parte deste reino? Essa é a pergunta que nós queremos responder ao longo desta série de mensagens bíblicas à luz do Novo Testamento, tentando extrair especificamente dos versículos ou dos textos onde a palavra ou a expressão reino de Deus ou reino dos céus aparece. Eu não quero especular concepções abstratas, conceitos secundários ou inferir conclusões minhas. Nós vamos basear, como temos feito, esta série de estudos nos textos propriamente ditos em que a palavra ou a expressão reino dos céus e reino de Deus aparecem. Mateus é o que mais está destaque dentro de todos os outros textos a essa expressão. É em Mateus onde encontramos a maior parte das aparições dessa expressão no Novo Testamento. Os outros evangelistas também fazem uso disso. Aparece em João, aparece em Mateus, em Marcos, aparece em Lucas também, bastante. Mas nós vamos começar pelo Evangelho de Mateus. Porque é em Mateus que pela primeira vez se lê isto. Quando Mateus registra que João Batista anunciou, o tempo é chegado, o reino de Deus está próximo. João Batista tinha a percepção desta proximidade, porque ele não apenas vivia a expectativa desta chegada, mas porque ele agora tinha conhecimento, por meio de Jesus Cristo, seu primo, que ele veio cumprir e estabelecer este reino de Deus, este governo de Deus soberano
sobre a terra, de forma infalível e sem fim. É o que o profeta Isaías disse, em Isaías 9, versículo 7, diz: e o seu reinado não terá fim. Então, João Batista tinha a consciência de que o tempo chegou. É agora e será agora. O reino de Deus está próximo. Jesus repetiu esta mensagem. Depois de passar pelo deserto, depois do seu batismo, iniciou o seu ministério e a sua pregação essencialmente dizia: o tempo chegou, o reino de Deus está próximo. E ele não apenas pregava, mas designou que os seus discípulos também pregassem a mesma mensagem. Então esta mensagem do reino de Deus, ela foi aguardada e pregada por João Batista. Esta mensagem se cumpriu, o reino foi inaugurado e estabelecido por Jesus Cristo, e também anunciado e pregado por ele. Esta tarefa foi transmitida aos discípulos em Mateus 10, na missão dos 12, Jesus replica esta tarefa e diz: digam a todos os a quem vocês encontrarem, o tempo chegou, o reino de Deus está próximo. E esta mensagem chegou até nós, quando nós hoje também recebemos a mesma tarefa de replicar, mas hoje de uma outra maneira. O reino de Deus está em nós. O conceito do reino de Deus agora, por nós, é não apenas aguardado, mas é vivido. É certo que aquilo que João Batista via como proximidade num conceito temporal, ou seja, o reino de Deus está próximo porque o Filho se revelará, agora para nós a proximidade do reino de Deus se revela por uma fronteira que precisa ser transposta. Não é mais uma questão de tempo, mas agora é de proximidade, é de circunstância. O reino de Deus é chegado e ele está próximo. Para que nós possamos viver esta realidade e aderir a esta experiência, precisamos transpor a barreira, a fronteira do pecado, que nos faz separação com Deus. O reino de Deus hoje está próximo. Para todos aqueles que tomarem a decisão de transpor a fronteira, de romper a barreira e de entrar neste reino, pela fé em Jesus Cristo como sendo o Rei, o Senhor de todas as coisas. É chegado o reino. No conceito da teologia sistemática, eu gosto sempre de fazer alguma referência a isso para dar a você também um pouco de cultura da Bíblia, da sua teologia. Há a formalização de uma expressão que diz assim: o reino de Deus é e ainda não. Parece que é uma contradição nessas duas expressões, mas é que no conceito da compreensão do Novo Testamento, o reino de Deus é porque ele já está entre nós por meio de Jesus Cristo. Mas ainda não, porque ele está sendo construído e edificado de geração após geração, e a plenitude dele será quando o Rei retornar e estabelecer o seu trono sobre o universo, quando toda língua confessará e todo joelho se dobrará, dizendo: Cristo é Senhor. E então o reino de Deus estará plenamente estabelecido, governando soberanamente e para sempre o universo. Também porque na nossa experiência, na nossa caminhada com Cristo, nós vivemos esta luta entre carne e espírito, entre o reino das trevas e o reino dos céus, o reino de Deus e o reino dos homens, o reino de paz e o reino da guerra, o reino da vontade de Deus e o reino da minha vontade. Por isso Jesus, na sua oração modelar, ele disse em Mateus 6, do Sermão do Monte, na sua oração inclui-se a súplica: venha a nós o teu reino. E como consequência, seja feita a tua vontade. Ou seja, o reino de Deus se estabelece na vida daqueles que se dispõem a viver a vontade de Deus. Não é meramente uma ciência, não é meramente uma noção, não é uma simpatia, como muitos brasileiros gostam de pensar e dizer: não, mas eu gosto de Jesus, eu nunca fiz mal a ninguém, nunca matei nada. Se faz a lista dos mandamentos e diz: eu nunca descumpri nada da lei. E é por isso que Jesus então severiza a lei e diz o seguinte: se você nunca matou ninguém com uma arma, mas no seu coração irou-se e guarda mágoa, você se torna um assassino também. Por isso, Jesus vai além para dizer que o reino de Deus, a obra de Deus, ela é muito maior do que o cumprimento de uma regra. E hoje nós estamos reduzindo a experiência no reino de Deus a um cabedal de usos e costumes. Eu faço um checklist, eu faço isso, não faço aquilo, não faço isso. Domingo eu vou à igreja, eu dou meu dízimo, faço parte da escola bíblica, canto no coro, nunca falei mal do pastor. Bom, acho que nunca falei mal do pastor, então eu estou de bem. E então a gente acha que Deus tem uma dívida comigo. E quer ver como a gente faz do reino de Deus uma república?
No reino de Deus de hoje, no que nós chamamos de reino de Deus, é república porque quem governam são os homens, esses homens fazem partidos, os partidos são cheios de opiniões, os partidos querem estar no poder, os partidos fazem suas tramóias, as decisões muitas vezes são tomadas baseadas nos interesses e não numa submissão à vontade de Deus, ainda que haja um preço a ser pago. E quer ver mais? No reino de Deus, daquilo que nós chamamos de reino de Deus hoje, um reino republicano, tem propina. Tem propina porque você fala assim: Deus, olha, esse ano eu vou dar o dízimo, então eu quero aquela casa que eu estou há tanto tempo aguardando. Isso não é chantagem com Deus? Quando você negocia com Deus e fala: olha, eu vou dar tanto e eu quero tanto, isso é propina. Você tenta aliciar Deus de acordo com o seu interesse, e você faz promessas que você não é capaz de cumprir, na expectativa de que Deus seja bonzinho para fazer aquilo que você acha que você merece. E se Deus não faz, você se rebela, vai para a rua, estende faixa e fala assim: não é só por 20 centavos, mas eu quero os meus direitos, porque Deus não está sendo Deus que eu quero que Ele seja. Ou seja, a nossa visão republicana ou democrática do reino de Deus, aí entre aspas, tem transformado a nossa experiência cristã numa coisa esdrúxula, absurda, e muito diferente daquilo que a Bíblia nos ensina. E é por isso que nós precisamos voltar ao Evangelho e descobrir novamente o que é o reino de Deus. O que significa vir o reino de Deus sobre nós, de tal maneira que a vontade de Deus seja feita. Baseado então nas expressões específicas que encontramos no Novo Testamento, onde aparecem as palavras o reino de Deus ou o reino dos céus, eu quero compartilhar com você as características, as marcas, a dinâmica, a grandeza, a beleza, o poder finalmente que há no reino de Deus em transformar pessoas. Para isso nós vamos começar pelas chamadas bem-aventuranças, ou seja, nos evangelhos, a partir das palavras do próprio Jesus, são as primeiras vezes onde aparecem essas expressões na boca de Jesus como ensinamento. E nas bem-aventuranças, Jesus por 3 vezes usa a expressão o reino dos céus, ou o reino de Deus, para se referir a esta realidade que movimenta este reino, que compõe este reino e que já nos ensina a dizer que o reino de Deus é diferente. O reino de Deus é diferente da nossa concepção de governo, da nossa concepção de relacionamento, da nossa concepção de própria obediência. Em Mateus capítulo 5, quando Jesus começa o Sermão do Monte, ele revela as chamadas bem-aventuranças. E já no versículo 3 ele inicia dizendo: bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. É a primeira vez então que nas palavras de Jesus ou nos ensinos de Jesus surge a expressão o reino dos céus. Isso é um indício, é um ponto importante para compreendermos onde começa ou por quem começa o reino dos céus. Jesus está falando aqui de propriedade ou de pertencimento. Jesus está dizendo que quem é pobre em espírito, essa expressão que está aqui, nós vamos tentar compreendê-la melhor já, refere-se àqueles a quem o reino de Deus pertence. Ou seja, o reino é de Deus, Ele é o dono, Ele é o governante soberano, mas de alguma forma Ele nos outorga o direito, a graça de fazermos parte deste reino. Por isso, na semana retrasada, na genealogia de Jesus, eu disse que nós somos herdeiros e fomos transformados de súditos, em herdeiros. Porque Ele agora compartilha conosco este reino, Ele divide conosco este reino, Ele nos torna não donos, mas participantes deste reino. E Ele diz: bem-aventurados os pobres em espírito. Talvez essa seja a melhor tradução da preposição. Na sua versão talvez ainda esteja pobres de espírito, ou ainda humildes de espírito. Primeiramente eu quero abrir alguns parênteses aqui para trazer à tona um ensinamento antigo que eu já tinha trazido em outras oportunidades, mas que é válido referir-me a ele novamente. O conceito de bem-aventurança precisa ser aprendido de forma adequada, porque é um pouco contraditório pensar nas bem-aventuranças com uma tradução simplista de feliz, se algumas vezes isso transforma-se meramente
em algo sentimental, quando na verdade o conceito aqui é muito mais vivencial e prático. Há um autor, um tradutor especialista no Antigo Testamento, chamado André Chourac. Ele já faleceu, infelizmente não completou a sua obra, mas é um dos maiores estudiosos da língua hebraica da nossa última geração agora. E ele fez um estudo muito profundo das bem-aventuranças, chamando a atenção para o fato, primeiro, que Jesus não disse nada do que está escrito em grego. Então a gente precisa logo fazer uma grande digressão aqui no entendimento, para todas as vezes que formos estudar os evangelhos e tomar as palavras de Jesus como sendo um ensinamento para a nossa vida, lembrar que Jesus não falava grego. Então isso é importante para a gente, no trabalho de tradução da Bíblia, não incorrermos em alguns pequenos desvios importantes, que acabam se tornando grandes problemas. Como por exemplo, mais um parênteses, depois a gente volta a esse assunto, né? João, no último capítulo de João, Jesus, no diálogo que faz com Pedro, no grego está lá, ágape, filéu, não é? E Pedro sempre respondendo filéu, as 3 palavras para o amor. Aí a gente tem uma tese de doutorado sobre isso. O que significam as palavras em grego do ágape, do filéu, na palavra de Jesus para Pedro. E aí um cara comentou comigo e falou assim, mas por isso, você já parou para pensar que Jesus não falava grego? Por que a gente está fazendo uma tese de doutorado em cima das palavras grego na palavra de Jesus, se ele próprio falava em aramaico? Aí o negócio fica mais complicado ainda, né? O que deu na cabeça de João para traduzir a palavra em aramaico que Jesus estava usando, transformá-la para o grego e dar esse problema para nós? Por que Jesus perguntou 2 vezes ágape, Pedro se respondia sempre em filéu, e finalmente Jesus perguntou em filéu e Pedro respondeu em filéu, e Jesus deu por satisfeito? A bem-aventurança, a gente costuma até, talvez na sua versão esteja traduzido, felizes os pobres em espírito. Felizes os pobres em espírito. Felizes os humildes em espírito. Certamente Jesus estava fazendo aqui uma referência ao Antigo Testamento, quando num texto áureo das canções hebraicas, o Salmo 1 diz, bem-aventurado o homem que anda segundo o conselho dos ímpios. Essa expressão bem-aventurado surgiu na tradução do Antigo Testamento para o grego, a chamada tradução Septuaginta. 70 homens reuniram-se e traduziram o Antigo Testamento para a língua grega, para que esta versão alcançasse o mundo grego. É como se hoje, como nós consideramos a língua inglesa, a língua universal, na época era o grego. Todo mundo tinha que falar grego para vender e comprar em grego, para estudar grego, para progredir nas carreiras. Tinha que conhecer o grego porque era a língua da cultura helênica da época. Então, decidiram traduzir o Antigo Testamento para o grego. E aí, então, a palavra hebraica ashrei foi traduzida por bem-aventurado. Encontraram lá alguma associação semântica e a palavra que era literalmente marcham passou a ser bem-aventurado, ou como a gente costuma traduzir, feliz. E aí começou um pequeno problema, na minha opinião. Isso é a minha opinião. Por quê? Porque feliz é muito diferente de marchar. São palavras que o seu sentido totalmente diferentes. E André Chourac propõe que certamente Jesus, por falar aramaico, fazendo referência ao Salmo 1, tenha também usado na sua fala a palavra ashrei, que significa marchar ou marcham, e não bem-aventurado. O que é que isso muda, irmãos? Penso e entendo que muda tudo, porque ao invés de um conceito até hedonista, do prazer, do sentir-se bem, do ser feliz, o sentido hebraico dessa expressão tem mais a ver com decisão, com escolha, com perseverança, com persistência, com vontade, porque a ideia é, marcham aqueles que não andam segundo os conselhos dos ímpios, prosseguem aqueles que não se assentam na roda dos escarnecedores. A vida dá certo para aqueles que meditam na lei do Senhor todos os dias. O conceito de marchar é o conceito de ir adiante, de não recuar, de não desistir. Enquanto se nós reduzirmos isto a uma sensação de felicidade, torna-se até um pouco contraditório, difícil compreender então o versículo 4 que diz,
felizes são os que choram. Por quê? Porque você só chora de felicidade quando você está emocionado. Mas ninguém chora de felicidade. Até porque esse choro não é de felicidade, senão não seria o consolo. Concordam comigo? Esse choro aqui é o choro de dor. É o choro da tragédia, é o choro da perda, é o choro do sofrimento. E diante desse choro não existe uma felicidade, um sentimento de alegria, de prazer. Não há prazer neste choro. Então faz mais sentido você compreender à luz da língua hebraica que a verdadeira essência da bem-aventurança é: prosseguem, não desistem, não recuam. A vida vale a pena mesmo para os que choram, porque serão consolados. Então, indo ao versículo 3, o reino de Deus é para aqueles que marcham confiantes. E a pobreza em espírito também precisa ser compreendida dentro dessas duas traduções, se nós considerarmos que Jesus falou aramaico e Mateus escreveu e registrou em grego. E aí precisamos compreender que talvez a junção dos dois significados seja fundamental para entender o que seja pobreza de espírito. Para o grego, o conceito de pobreza, ou a palavra pobre, é aquele que é miserável e que não tem nenhuma esperança a não ser depender das esmolas de alguém. O conceito da miséria aqui, para o pobre, no grego, é aquele absoluto carente de tudo, de todos, que não tem nenhuma saída a não ser sentar-se no chão e aguardar que a generosidade de alguém o faça ter alguma esperança. Se nós considerarmos a cultura e a cosmovisão do contexto hebreu, nós podemos ir, por exemplo, ao livro de Salmos. E os Salmos nos ajudam a entender o que para o hebreu é o pobre. Por exemplo, no Salmo 9, versículo 18, pode entrar, por favor, aí o Salmo 9, 18, diz assim o texto bíblico, que nos ajuda a compreender na concepção do hebreu o que é pobreza. Mas os pobres nunca serão esquecidos, nem se frustrará a esperança dos necessitados. Enquanto que para o grego, a pobreza é uma experiência extremamente frustrante, já para o conceito do povo hebreu, a pobreza é uma realidade que tende a ser suprida pelo Deus que é amoroso e fiel. Por exemplo, vamos pular para o Salmo 132, para já entender bem esse ensinamento. Salmo 132, versículo 15, diz assim: abençoarei este lugar com fartura, e os seus pobres suprirei de pão. Então, o contexto do pensamento grego para a pobreza é frustrante. O pobre, que nada tem, e que vive à mercê da generosidade, da benevolência de outros. Para o hebreu, a pobreza é uma contingência, a pobreza é uma realidade, mas o pobre vive na esperança e na confiança de que Deus suprirá de pão. Ou seja, bem-aventurados, marcham, tem significado viver aqueles que mesmo sendo humildes por necessidade, tendo carências profundas, sejam elas materiais ou imateriais, colocam sua confiança no Deus que supre todas as coisas. O reino de Deus, portanto, é para aqueles que confiam na provisão e no sustento que vem do Rei. Barclay propõe a seguinte tradução para o versículo 3 de Mateus 5: bendito e feliz é o homem que tomou consciência da sua total necessidade e que, por sua vez, coloca a sua confiança exclusivamente em Deus. Então, bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino de Deus, nos faz compreender que o reino de Deus é composto, é dado àqueles que, reconhecendo a sua carência e necessidade, depositam em Deus a expectativa de cuidado, de resposta e de provisão. O reino de Deus é exclusivamente para aqueles que confiam em Deus. Portanto, o reino de Deus é dado àqueles que, ao reconhecerem o quanto precisam, vão a Deus e encontram nele a resposta. Não só isso, mas também Jesus vai adiante, pela segunda vez usa a expressão reino de Deus, quando no versículo 10, ainda falando sobre estes que
marcham, ele diz, bendito e feliz, volta lá no Mateus 5, versículo 10. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça. Novamente a mesma expressão, pois deles é o reino dos céus. O rei compartilha o seu reino, abre os portões das suas fortalezas para receber, para abrigar, para acolher aqueles que, por causa da sua própria justiça, a justiça de Deus, são perseguidos. Algo maravilhoso se considerar e destacar na pessoa de Jesus é a sua total honestidade. Jesus nunca prometeu aquilo que ele não poderia dar, e ele nunca gerou no homem expectativas maiores do que ele deveria suprir. O problema é que nós, ao longo da história, nós é que criamos expectativas, criamos valores, criamos promessas que nunca foram realidades do reino de Deus. Em nossos dias cresce, e ainda assustadoramente está presente, o contexto neopentecostal da prosperidade, em que Deus é o seu servo e Ele faz o que você quiser. E se Ele não faz o que você quer, você se queixa. Então, o conceito de eu não aceito essa doença, eu rejeito esse mal, eu declaro, eu determino, não são realidade de homens e mulheres que estão fazendo parte do reino em que Deus é o governante. Jesus deixou claro que as pessoas nunca deveriam segui-lo equivocadamente em função dos valores terrenos. Tanto é que Jesus nunca prometeu transformar a vida daqueles primeiros homens em vidas fáceis. Mas certamente Ele deu a eles a vontade de se transformarem em grandes homens. O que Jesus faz é uma transformação de dentro para fora. E ao contrário do que se podia pensar na época e até hoje, Jesus não supriu as expectativas que as pessoas tinham de um reino terreno, mas Ele veio suprir as expectativas e necessidades daqueles que tinham expectativas dentro do coração. Quando Jesus foi ao encontro do endemoniado de Gadar, diz o texto de Mateus 5 que Ele olhou nos olhos e teve compaixão, porque Ele não viu a miséria do corpo apenas, mas viu a miséria da alma. E quando Jesus prometia alguma coisa às pessoas, dizia, olha, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, e ninguém haverá que, negando-se a si mesmo e seguindo, com certeza vai perder pai, mãe, casa. Ele disse, eu não vim trazer paz, mas vim trazer espada. Vim colocar filhos contra pais, irmãos contra irmãos. Jesus foi honesto, como é honesto o Evangelho. Mas hoje a honestidade não é a marca do Evangelho que se prega na mídia de uma forma geral. As profecias que se dizem, os profetas desse século anunciam uma vida que não é a vida do Evangelho de Jesus Cristo, que não é a realidade do reino de Deus, em que Ele diz, felizes. O significado da vida está, ou será revelado, para aqueles que forem perseguidos, porque eles têm a certeza de que o reino de Deus é deles. Seguir a Jesus leva-nos a confrontos de valores. Seguir a Jesus e obedecê-lo leva-nos a enfrentar circunstâncias que põem em xeque os nossos valores, as nossas convicções. Ou quantos aqui nunca tiveram de enfrentar no seu trabalho o desafio de dizer sim ou não, desagradando o seu chefe, para agradar a Deus? Ou quantos não tiveram medo de perderem seus empregos, fazendo o que o seu patrão manda, o que o seu chefe determina, sabendo que aquilo é contra os valores do reino de Deus? Uma mentirinha aqui para guardar o meu emprego, preciso levar o pão nosso de cada dia para casa. Uma notinha fiscal fria, ninguém vai ver. Um troco que não foi dado. Um elogio mentiroso, só para agradar o seu chefe. Ou então, um elogio para conquistar a simpatia das pessoas que estão à volta. Rir de uma piada pornográfica ou suja, só para não perder a amizade dos seus colegas de trabalho. Uma coisa mais constrangedora que acontece comigo é quando, por exemplo, estou num táxi, e aí, por exemplo, o motorista passa uma mulher bonita, lá assim, olha só, e você tem que dizer assim, desculpa meu amigo, mas meus olhos pertencem só à minha mulher. Mas quantos homens, para se mostrarem viris, dizem, é verdade, que monumento. Quantas mulheres, para agradar a pressão da mídia, se vestem, se portam, se exibem,
só para falarem a linguagem deste tempo. Mas Jesus disse que se viver no reino de Deus for pagar o preço da perseguição, existe algo que nos está guardado, é o reino dos céus. A vida guardada, suprida pelo governante soberano, o Rei dos Reis. Portanto, Jesus disse que a vida só vale a pena para aqueles que estão dispostos a serem perseguidos pela minha justiça. E isso vale a pena, porque deles é o reino dos céus. O reino dos céus é para aqueles que são perseguidos neste mundo, ainda que a morte não chegue para nós. Talvez, daqui a algumas décadas, talvez, a gente viva uma realidade tão transtornada que o Brasil será um país em que o Evangelho será duramente perseguido. Eu não oro por isso, não quero por isso, não espero que isso aconteça. Gostaria de chegar no céu antes que esse tempo chegasse para a nossa geração. Mas há 2 semanas, conversando com um dos nossos missionários no mundo muçulmano, ele está no Brasil de férias, ele estava compartilhando comigo e disse que assim que chegou lá, há uns 12 anos mais ou menos, ele vivendo a pressão da perseguição, liderando uma igreja subterrânea, perguntou a um dos líderes: vocês não oram para que essa perseguição termine? E o líder disse: pastor, nós temos medo que essa perseguição acabe e esfrie o nosso coração, como o coração de vocês é frio. Ele disse que foi um soco na boca do estômago dele. Porque o evangelho no Ocidente é um tal evangelho que em pouco se iguala ao evangelho do Oriente, de cristãos perseguidos, mortos. Como nessa semana vimos um pastor lá na África que foi morto pelo Estado Islâmico e a sua esposa publicou no seu blog: o céu recebeu um herói. Ao invés de lamentar, questionar, desistir da carreira de missionária, ela coloca no seu blog: o céu ganhou um herói. Porque o testemunho em meio à perseguição fortalece a fé dos outros. A perseguição prepara o caminho dos que estão por vir. Ou você acha que foi fácil nós estarmos hoje aqui, livremente, com portas abertas, proclamando o Evangelho pela internet, estando presente em vários locais da mídia? É fácil? Não. Os nossos antepassados sofreram perseguições, foram apedrejados, templos foram queimados. O início do Evangelho no Brasil foi algo duro, mas eles mantiveram firme a esperança e a convicção. E hoje nós somos frutos daqueles que marcharam, mesmo sendo perseguidos. Sem dúvida, a felicidade deles não dependia da prosperidade dos seus templos, do conforto da pregação livre, mas sim de uma decisão de serem perseguidos, porque se for pela justiça do reino de Deus, vale a pena. E por último, Jesus vai então dizer que além de o reino de Deus pertencer aos que confiam, aos que sofrem, Jesus agora vai dizer que o reino de Deus pertence também aos que estão dispostos a obedecer. No mesmo Sermão do Monte, ainda terminando as bem-aventuranças, Jesus vai dizer em Mateus 5, versos 19 e 20: se alguém, todo aquele que desobedecer a um desses mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será chamado menor no reino dos céus. Mas todo aquele que praticar e ensinar estes mandamentos, será chamado grande no reino dos céus. Novamente, a dinâmica do reino de Deus, ela se contrapõe à dinâmica e às expectativas do reino desta terra. É maravilhoso pensar que no reino de Deus, os contrastes é o que dão a beleza. O reino de Deus, o pequeno é grande, o grande é pequeno. O primeiro é o último é o primeiro. O maior é o menor é o maior. O pouco se transforma em muito. 2 moedinhas de menor valor se torna a oferta maior. O reino de Deus mostra que as nossas perspectivas precisam ser ajustadas e combinadas com a perspectiva de Deus. E Jesus diz: o grande no reino é aquele que está disposto a obedecer por inteiro. E se alguém tenta negociar alguma coisa, é menor, não tem valor, não terá importância. Ou seja, o reino de Deus é para aqueles que estão dispostos a obedecê-lo inteiramente. O arrazoado deste contexto em que Jesus está falando sobre o todo da lei, é porque ele está dizendo: eu não vim aqui para revogar a lei, eu vim para cumpri-la. E ele ainda fala: se alguém tira uma vírgulazinha, um acento da lei,
dentro da linguagem que Jesus usou na época, não pode ser considerado súdito e herdeiro do reino, porque a lei se cumpre, não se negocia. A vontade de Deus se obedece, não se questiona. Portanto, o reino de Deus é um reino de súditos obedientes, de homens e mulheres que são confundidos com Cristo pelo simples, mas profundo desejo de serem iguais a eles e diferentes do reino deste mundo. O reino dos céus, portanto, é uma experiência, uma realidade, a verdade na vida daqueles que confiam, na vida daqueles que estão dispostos a sofrer, na vida daqueles que estão dispostos a obedecer ao Rei dos Reis. Que Deus nos abençoe a sermos e nos tornarmos súditos e herdeiros deste reino, para que a glória do Senhor seja vista em nossa geração. Pois só os que confiam, só os que estão dispostos a sofrer, só os que estão prontos para obedecer, fazem parte do reino de Deus. Que Deus nos abençoe, de tal maneira que sejamos todos súditos e herdeiros do reino de Deus aqui na terra. Pode fechar os seus olhos e abaixar sua cabeça e orar comigo neste momento. A minha oração é para que você e eu e você, eu primeiro, sejamos juntos membros, súditos e herdeiros do reino de Deus aqui na terra. O reino de Deus é o lugar, a pessoa, a circunstância em que Deus governa soberanamente. E Ele quer governar a sua vida, de tal maneira que sempre valerá a pena confiar na provisão de Deus. A nossa pobreza se estabelece na consciência de que carecemos da provisão, da graça, do amor, do sustento que vem de Deus. Confiar nele torna-nos herdeiros deste reino. Sofrer por ele. Sofrer, segui-lo de tal ponto que, se necessário for pagar algum preço, valerá a pena, pois isso nos tornará herdeiros do reino de Deus. E obedecê-lo, porque não faz sentido dizer-se súdito de um rei a quem você questiona, de quem você desconfia e a quem você desobedece. Portanto, a obediência, a submissão e a confiança são marcas e características dos herdeiros do reino de Deus. O reino de Deus é dado a todos nós que nele confiamos, que sofremos por ele, para que o nome dele seja exaltado em nós e que obedecemos para ver a sua glória revelada em nós. Nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, obrigado porque a graça nos tem alcançado e o teu reino tem chegado até nós. Pela tua palavra podemos compreender a grandeza, a beleza do teu reino. Que o teu Espírito Santo continue a nos ensinar, a nos conduzir, a nos dar coragem, para que vivamos pela decisão, pela vontade de sermos parte do teu reino aqui na terra, como súditos e herdeiros, por confiança na tua fidelidade, na tua provisão. Tu nos dás tudo o que precisamos, tu nos supre de tudo e nada nos faltará. Ainda que seja necessário sermos perseguidos, sofrermos, a nossa lealdade a ti será medida pela nossa coragem de permanecermos firmes, leais, obedientes. Que a tua palavra se cumpra em nós por completo e que a nossa submissão seja vista pela nossa capacidade de obedecer-te, para que a tua glória seja vista e cumprida em nós, até que Cristo volte para estabelecer para sempre o seu reino universal, até que toda língua confesse e todo joelho se dobre em honra e adoração ao Rei dos Reis, Jesus. Por Ele, dele e para Ele são todas as coisas. Por isso damos glórias a Ele para sempre. Que a graça de Jesus, o nosso Rei, que o amor de Deus, o nosso Pai, Senhor de tudo,
e de todos. E que a graça consoladora de Jesus Cristo esteja com todos nós, fortalecendo-nos e ensinando-nos todos os dias. Seja aqui reunidos ou mais ainda espalhados por onde quer que formos, hoje e para todos sempre. Amém e amém. Que Deus abençoe a sua vida neste restante de domingo. Até a noite juntos, às 7 horas, louvando e adorando ao Senhor. Não saia sem dar um abraço forte no seu irmão. Viva esta comunhão permanentemente e que a sua semana seja muito abençoada por Deus.